Olá, meus queridos, sejam bem-vindos por aqui. Eu sou a Thaís, sou psicóloga e eu vim aqui hoje, achei por bem vir gravar um vídeo mostrando um pouquinho o meu posicionamento sobre uma notícia que ontem, assim, tem tido uma explosão aí de forma geral na área das terapias, da psicologia, e que eu gostaria muito de colocar uma posição, uma reflexão para a gente pensar essa questão toda, né? Eu já adianto que talvez não seja uma opinião muito popular. Acredito que às vezes vão ter, né, muitos pensamentos contrários, mas cada um tem a capacidade de raciocínio, a capacidade crítica para analisar a situação em si. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém, né? E acho que, inclusive, enquanto classe de psicologia, se a gente trabalha com o não julgamento, nós precisamos prezar essa ética também com os nossos colegas profissionais, né? Então, trago aqui um posicionamento no sentido de uma reflexão que não tem cunho político, nem com base assim de conhecimento de ciências políticas, de legislação, né? Eu quero compartilhar um pouquinho da minha visão com a experiência na área da psicoterapia e da nossa formação. Vou começar me apresentando um pouquinho mais para a gente refletir sobre o que envolve a trajetória de se tornar um psicólogo, né? Então, eu iniciei a faculdade de psicologia em 2014. Foi um grande passo de um sonho que eu já carregava com a curiosidade pelo ser humano, né? E eu acredito que muitas pessoas que são movidas a ir para essa área têm dentro de si muitas questões que buscam conhecer e também transbordar no cuidado, no acolhimento com os outros, né, no direcionamento. Então, assim, eu particularmente digo que é uma profissão muito bonita e que traz muita realização para a gente. E até por esse caráter, eu vejo o quanto que é uma profissão que ela, assim, contamina de forma positiva o desejo das pessoas de também quererem estar nesse lugar, né? Porque no fundo é uma profissão que tem muito uma base da empatia. Então, se tem tantas pessoas desejando tanto se formar em psicologia, quanto seguir áreas terapêuticas também, áreas do cuidado, como tem crescido tanto nos últimos anos, eu acho que em primeiro lugar a gente pode olhar pela inclinação a desenvolvermos a empatia, né? Porque são profissões muito delicadas. Eu iniciei a minha jornada em 2014, né? E é claro que fazer uma faculdade são duros anos de formação. Psicologia ela tem 5 anos de formação. São, né? Como todo o sistema aí do método das faculdades, é um ambiente de muita pressão, que exige muito, né, da gente, principalmente quando tem que conciliar outras atividades. Então, assim, envolve muitos sacrifícios a gente se formar, independente da área que for, né? E a psicologia, em especial, por se tratar de uma área da saúde, ela realmente exige muito da gente, né? Muito aprofundamento que vai além do curso. 5 anos a gente vai vendo assim, na verdade, bem o básico, porque quando a gente fala da complexidade de entender o ser humano, os comportamentos, a mente, a história e intervir sobre isso, os estudos eles nunca se encerram, nunca vão ser suficientes, porque o ser humano é muito complexo. Então, a área da psicologia ela é muito complexa e exige um investimento muito alto, que começa com a psicologia faculdade, mas que vai muito além, com livros, com cursos de formação, especializações, né? Materiais que a gente investe e por aí vai. Então, uma das coisas que a gente merece olhar com consideração é também todo o sacrifício de quem se forma em psicologia que tem que carregar, né? Então, assim, é justo que se tenha uma clareza do que é dessa profissão, desse profissional poder exercer, poder caminhar e ter um valor justo, né, sustentável para o seu trabalho, para poder se direcionar com toda a responsabilidade ética
que foi trabalhada por muitos anos nessa formação com profundidade para poder seguir a profissão. A profissão do psicólogo, ela não é só voltada para atendimento de psicoterapia, que é esse atendimento que a gente vê no consultório, do 1 a 1, né? Uma pessoa ali na frente da outra. Na verdade, a faculdade de psicologia, ela nos capacita para atuar em diversas áreas. Hoje, cada vez mais, a psicologia está presente em quase todas as dimensões sociais aí, né? Então, o psicólogo formado, ele pode atuar desde uma psicologia do trânsito, psicologia social, psicologia jurídica, nas escolas, nas empresas, nos hospitais, e por aí vai uma infinidade de atuações. Então, a formação em psicologia, ela capacita uma pessoa a ser um profissional de diversas áreas. O psicólogo, ele pode trabalhar em diversas áreas, por isso que é uma formação ampla, né? Abre um leque muito grande de atuações. E a psicoterapia é uma delas. Às vezes a gente acaba pensando que o psicólogo só pode fazer psicoterapia, né? Porque é muito clássico, muitos vão para essa área, né? Mas na verdade não, né? E, inclusive, em muitos desses outros segmentos, é realmente só uma pessoa formada em psicologia que pode exercer, né? Agora, quando a gente está falando da psicoterapia, então, que foi a questão desse projeto de lei que vem sendo falado desde ontem, é, que agora, né, foi um projeto que ele iniciou com um objetivo de tornar a prática da psicoterapia exclusiva do profissional psicólogo. Então, o que, que isso iria significar? Que só pode realizar o atendimento em psicoterapia quem for psicólogo. Ué, Thaís, mas isso já não acontece? Não, né? O que, que significa, então, esse? Por que, que teria que ter esse projeto se a gente já imaginava que é o psicólogo que faz a psicoterapia? Na verdade, não, né? Outros profissionais ou outras pessoas podem também praticar a psicoterapia. A psicoterapia no Brasil é uma profissão de exercício livre. O que, que isso quer dizer? Quando a gente tem uma profissão de exercício livre, significa que ela não é regulamentada por algum órgão que fiscaliza, né, um órgão específico da profissão. Então, por exemplo, a psicologia ela tem um órgão regulamentador federal, né, a nível de todo o território brasileiro, que vai trazer as regulamentações, né, as orientações e, inclusive, às vezes, punições, né, que vão orientar a prática do psicólogo. Por isso que quando o profissional psicólogo se forma, ele precisa estar inscrito no Conselho de Psicologia, que é esse órgão, para que ele possa exercer as suas atividades. Mas lembrem-se que eu falei, né? O psicólogo ele é responsável aí por diversas atuações. A psicoterapia, né, o profissional psicoterapeuta é um dos segmentos, então assim, é uma profissão específica, né? Então essa profissão específica de psicoterapia, ela não é exclusiva do psicólogo. Tanto que outros profissionais, como recentemente foi profissionais da área de enfermagem, poderiam se especializar em terapias, né? E às vezes os médicos também exercem. A gente tem também os psicanalistas, né? Que eles lutam muito para que a psicanálise continue sendo uma prática não regulamentada, que não tenha esse órgão regulador, que tem a ver com os próprios princípios da formação em psicanálise, que se prioriza que a formação do psicanalista não venha com um certificado, mas que venha com uma construção de conhecimento muito ética, né? Então a psicanálise ela tem esse aspecto muito específico. Então ter uma lei que colocaria uma regulamentação na prática da psicoterapia traria uma complicação muito grande, que era o que estava sendo discutido, né, para esses outros profissionais que exercem a profissão. Então, como ficariam os psicanalistas? Como ficariam médicos, né, que prestam atendimentos também? Outros profissionais de outras áreas?
E aí a gente tem também, né, uma grande variedade aí de tipos de terapia que tem trabalhado com atendimentos e com técnicas específicas, né? Então, diversos profissionais que se formam em cursos livres, né? Porque é uma profissão livre quer dizer que você vai fazer um curso que ele não precisa ser de um nível de graduação, né? Pode ser um curso de formação mais curto, né? Que vai te dar um certificado que não precisa estar é, aliado ali ao MEC, uma instituição mais de outra hierarquia, né? Então, com isso, tem muitas pessoas que já há um bom tempo trabalham com esses tipos de acompanhamento emocional, que se caracterizam como uma psicoterapia. Então, esse projeto, se ele fosse aprovado, ia colocar em xeque todas essas pessoas que já trabalham na área, como que ficaria isso, né? E inclusive com essas outros profissionais, né, que nem os psicanalistas, de como ficaria essa questão. Então, envolve diversos assim aspectos que daí entra algumas reflexões que eu quero trazer, né? O quanto que a gente conseguiria colocar num projeto de lei coisas que são tão é, específicas, tão detalhistas, né? Que envolvem tantas coisas que a gente precisaria pensar de uma forma mais ampla. Então, trazendo aqui para minha reflexão, né? A gente tem vários pontos a serem observados, analisados, tanto de prós quanto contras, né? Que é isso que eu vou trazer um pouquinho aqui da minha visão enquanto profissional, inclusive profissional da psicologia e até inclusive enquanto paciente, tá bom? Eu sou psicóloga, né, formada, mas eu também me nomeio psicanalista porque eu não só fiz a especialização em psicanálise, mas, como eu comentei ali atrás, o psicanalista ele tem mais a ver com a construção do posicionamento da pessoa do que qualquer certificado em si, já que a psicanálise não se enquadra em uma profissão regulamentada, né? Então, eu tenho Thaís, psicóloga, psicanalista, e Thaís, paciente também, né? Que já passou por atendimento, inclusive com terapeutas. Inclusive, eu considero que o passo inicial na minha jornada emocional foi com uma terapeuta, né? A gente fazia sessões que eram voltadas para uma terapia corporal, né? Era reflexoterapia, reflexologia, só que nas sessões, ela também usava algumas técnicas terapêuticas, e isso realmente assim foi naquela época fundamental para mim. Passado aquele tratamento com ela, e até foi o que me deu uma base para conseguir emocionalmente sustentar que eu ingressasse na faculdade finalmente, aí nessa outra fase da minha vida eu senti que eu precisava de mais aprofundamento, e foi quando eu iniciei a terapia com um psicólogo, né? Então, assim, eu considero que o terapeuta, ele também pode ter uma contribuição positiva com o seu trabalho. E assim como todas as profissões, cada um precisa conhecer o seu lugar, né? A psicologia, ela traz pra gente uma formação com base na área da saúde. Então, o psicólogo, ele é capaz de tratar transtornos mentais e tem algumas técnicas, inclusive alguns pontos específicos que só o psicólogo pode trabalhar. Então, por exemplo, orientações, né, de hipóteses diagnósticas, o psicólogo pode fazer. O trabalho com testes, né, de avaliação psicológica é exclusivo do psicólogo. Nem médico pode fazer, né? Um aspecto exclusivo do psicólogo. E então, assim, tem muitas questões que só o profissional de psicologia pode fazer, até porque estão alinhadas à área da saúde. Um terapeuta emocional, né, o psicoterapeuta e até um psicanalista, eles podem fazer, né, de acordo aí com a sua capacidade de formação, que isso é uma questão ética de quando qualquer pessoa vai exercer uma profissão, pode se analisar na sua competência de até que ponto eu consigo seguir com uma pessoa, com um paciente. Porque aí entra uma dimensão ética a considerar de todas essas profissões, que a gente precisa reconhecer até que ponto eu consigo usar a minha técnica, o meu conhecimento, a minha profissão para atender a necessidade daquele cliente paciente.
né? E aí vão ter dimensões que elas vão necessitar de muito mais aprofundamento que um terapeuta não consegue atingir e que um psicólogo teria a capacidade, né? Ok, então se nós olharmos que cada um pode eticamente compreender o seu lugar, prestar uma contribuição, né? Eu acho que o ponto-chave, que é aqui o meu ponto de observação também, como são feitas essas formações. Eu puxo o primeiro ponto. Uma formação de psicologia, ela tem uma grade específica, bem ampla, para considerar todos esses aspectos que envolvem a profissão do psicólogo e se tem uma visão ampla de ser humano, desde biologia, desenvolvimento, políticas públicas, enfim, por aí vai. Então a gente estuda uma visão bem aprofundada, inclusive de psicopatologia, já que a gente vai voltar para a área dos transtornos, né, de saúde. Então o psicólogo ele tem essa formação que tem essa base na grade curricular. Porém, formação não garante ética, porque a ética é algo individual, né? A profissão da psicologia, ela depende de que a gente internalize o significado daquilo ali e entenda a ética para voltar um atendimento que vai sim afetar a vida, ter um potencial muito grande de influenciar a vida de outras pessoas, né? Então, na psicologia, a gente tem a formação que aborda questões éticas, inclusive, mas não quer dizer que o diploma ele significa que esse profissional vai ser competente e ético. Isso é um movimento interno que não dá para ser medido em provas. E é isso que a essência da psicanálise quer dizer. Não é um certificado que vai te capacitar para você fazer os atendimentos. A psicanálise tem os princípios da formação, né? Que é a formação teórica, a supervisão e a análise pessoal. Porque nesse conjunto a pessoa desenvolve uma capacidade mais ampla de poder trabalhar com a outra pessoa, né? Então envolve uma ética por trás de tudo isso. E aí nós temos a maior preocupação que a psicologia ela tem uma fiscalização do conselho, né? E quando se tem os psicanalistas ou os psicoterapeutas de forma geral, para quem é prestada essa satisfação? Não tem um conselho para ser denunciado, né? Mas aí essas profissões livres, elas são fiscalizadas diretamente pelo órgão penal, né? Assim, a polícia, ali, o sistema, direto, como se fosse algum crime que acontecesse, a gente vai lá na delegacia, né? Então, não é que não existe fiscalização. Quando algo assim acontece, né, que possa ser passível ali de uma denúncia, de algo a entrar num processo, existe lugar para recorrer. Só que diferente de ser recorrido a um conselho, esse órgão regulamentador, como não tem, é recorrido diretamente ali ao sistema jurídico, ok? Então não quer dizer que o terapeuta ele não seja fiscalizado e ele não possa ser penalizado, só que é por outra via, né? Outro ponto, né, sobre isso. Então, a preocupação da formação dos terapeutas. Compreender o ser humano é muito complexo, isso é fato, né? Então, a faculdade de psicologia ela dá essa visão geral, além do ser humano, mas para profissões, né, segmentos específicos da profissão. O terapeuta, às vezes, ele vai se formar num curso mais específico e que aí entra a minha preocupação, que é esse tipo de formação, né? O quanto que esse tipo de formação vai capacitar essas pessoas a entenderem o ser humano nos aspectos de personalidade, de desenvolvimento, de transtornos emocionais que eu preciso adquirir conhecimento para compreender, inclusive para eu poder encaminhar naquilo que não é da minha competência. E essa dimensão ética, né? Então, assim, fazer um curso de terapia para atuar com a psicoterapia não é só técnica, não é protocolo, não é só teoria. Precisa contemplar de uma forma muito responsável esses outros aspectos. E aí, quanto a esse ponto, é uma grande preocupação. Do meu ponto de vista, o problema não está em que pessoas vão exercer a psicoterapia, porque pessoas podem se beneficiar, assim como eu me beneficiei, de terapeutas, às vezes que vão oferecer um acompanhamento emocional.
Porém, como que a gente vai garantir que essas pessoas tenham uma formação ética, uma formação que dê essa capacitação para cuidar do outro, porque não é só teoria. Precisa exercitar, inclusive, esse diálogo, essa reflexão que transcende, né? Não é só a teoria, é o raciocínio por trás da clínica. Então, de repente, poderia se pensar em grupos de formação, né, que pudessem priorizar essa qualidade, normas talvez que regulamentem esse sentido. Então, assim, do meu ponto de vista, não é sobre quem que vai dominar a profissão da psicoterapia, até porque isso já existe há muito tempo e assim é difícil a gente conseguir controlar algo que já está expansivo, né? E também, depois, principalmente da pandemia, houve uma explosão de questões emocionais, né? E com isso, aumentou-se muito, e que bom, a procura das pessoas por tratamento emocional, né? Então, assim, tanto a psicologia, inclusive por ser uma profissão que exige muito investimento, acaba tendo um valor ali que muitas vezes não está acessível para a população geral, né? A gente precisa olhar também no lado das políticas públicas do quanto que um tratamento adequado psicológico é oferecido à população que não tem condição, e aí parte muito de uma iniciativa individual de psicólogos de abrirem valores mais acessíveis, às vezes ali um número de vagas, né, para conseguir levar, né, a psicologia de uma forma mais acessível. Porém, a gente tem que olhar para essa realidade de que o profissional, ele fica também ali preso em algo, e um valor que precisa ser justo para manter essa capacidade dos atendimentos, né? E os psicoterapeutas, às vezes, até por serem movimentos mais específicos, mais direcionados, né, esse outro tipo de formação, conseguem, às vezes, ter um valor, às vezes, até mais acessível, né, dependendo de como for. Valor acessível não quer dizer que é feito de qualquer jeito, né, mas acaba se tendo uma diferença de profissionais até por conta do aprofundamento. E aí é que envolve na formação como que a gente vai enxergar isso. Como que a gente vai enxergar um paciente que eu consigo dar conta que ele precisa desse acompanhamento emocional, que ele vai se beneficiar de estar aqui comigo enquanto terapeuta, ou não? Até que ponto agora, olha, nós conseguimos fazer uma etapa aqui, mas você precisa agora de um outro tipo de direcionamento, né? O terapeuta não pode entrar em áreas que dizem respeito a essa saúde, a transtornos, a diagnósticos, né? Então, aí ter essa ética também, esse conhecimento para encaminhar. Bom, tem tantas coisas para falar de tudo isso, né? Eu, particularmente, acho que quero fechar falando que, inicialmente, eu tinha muito esse posicionamento rígido, né? De o psicólogo ele dominar essa prática da psicoterapia. Mas, tanto na minha experiência, tanto com a profissão, quanto pessoal, quanto a realidade do mundo que mudou, me levou a olhar de uma outra forma, né? Então, hoje eu ofereço, inclusive, cursos de formação na área mais voltado para psicanálise, né? Como uma forma de psicoterapia também, que eu busquei, inclusive eu criei com base numa própria grade ali que a gente tem, psicológica, que a gente olha para o ser humano como um todo, né? Então, assim, não é um curso mini de faculdade de psicologia, de forma alguma, né? Eu juntei ali, né, para passar com ética e responsabilidade para os alunos, uma formação que contemple essa visão global que vai estimular a competência e a ética. E são encontros em que a gente discute, né, que o aluno ele não tem um aprendizado passivo, porque daí você não sabe se ele aprendeu ou não, né? Como eu disse, é muito mais do que um certificado, uma leitura, né, um curso. Precisa ter essa troca, porque é nessa troca que a gente vai se tendo um desenvolvimento. Então eu mudei, né, esse posicionamento que tinha por ver essas mudanças e por isso eu quis comentar, né, um pouquinho essa visão aqui fora da caixa que eu, Thaís, mesmo sendo psicóloga, né, compartilho. Eu desejo que nós possamos nos concentrar naquilo que é a essência, a verdade, né? Que é
o cuidado com a dignidade de cada pessoa, de cada ser humano, direito fundamental de todos, né? Então, para isso, nós temos que ter esse olhar geral, não voltado para um ego do que me pertence, mas voltado para um olhar que entenda o que é melhor para nós enquanto sociedade, enquanto seres humanos, contribuirmos para esse cuidado, para que a gente possa, no que tiver ao nosso alcance, melhorar, né? A minha vida, a sua. Eu deixo essa mensagem, né, para todos vocês. Espero ter conseguido fazer aí, trazer reflexões sobre esse assunto. Um abraço.